a origem do canal Coronavírus. Basicamente, o canal Coronavírus ele teve origem, os primórdios dele foi um canal que eu coloquei há 2, 3 anos atrás no YouTube, em que eu publiquei publicava vídeos referente à minha publicação acadêmica. E fiz isso num contexto em que, para ser bem franco para vocês, num contexto que eu considero que o boicote que eu sofri desse incompetente meio acadêmico brasileiro, boicote acadêmico, boicote da minha publicação acadêmica, nem os professores universitários judeus na época do nazismo sofreram esse boicote acadêmico que eu sofri, ressalto novamente, por meio desse incompetente e politiqueiro meio acadêmico brasileiro. De maneira que eu, especialmente após a morte do meu orientador, com quem eu publicava, eu tive o meu boicote da minha produção acadêmica, porquanto o pessoal, esses incompetentes aí, como eles não podiam tirar a minha titulação acadêmica, eles boicotaram a minha produção acadêmica, de maneira que a fraude relativamente aos concursos em que eu participava se tornasse obscurecida, porquanto não publicando acadêmica, não publicando e disputando com os indicados da mamata acadêmica brasileira, que dispõe desse acesso por meio da publicação fraudulenta como coautor, era fácil o meu boicote do meu ingresso acadêmico. De maneira que eu vislumbrei no YouTube uma possibilidade de tornar pública, divulgar a minha produção acadêmica, se não divulgar, pelo menos registrar essa produção acadêmica. Porquanto, como vocês sabem, quem conhece o meio acadêmico, no meio acadêmico, quanto mais erudito o trabalho, quanto mais científico, erudito, mais restrito ele é, de maneira que, porquanto as pessoas, um número reduzido de pessoas consegue compreender, tem conhecimento para entender a erudição do trabalho. E o YouTube é um veículo que, mesmo na época, eu não disponibilizando todos os recursos que o YouTube proporciona, recursos, tools, livres, de acesso livre, sem a necessidade de pagar, que aumenta um pouco a divulgação do seu trabalho, do seu vídeo, eu obtive um acesso que seria superior ao que se eu tivesse publicado, pago para publicar, porquanto quando você é boicotado, eles também boicotam não somente o seu ingresso na universidade pública brasileira, mas eles boicotam também indiretamente o seu acesso ao financiamento da sua pesquisa acadêmica, porquanto você não dispõe de recursos, de bolsas de estudo, de financiamento pela CAPES e pelo CNPq. Isto posto, esse foi o objetivo primordial da criação do meu canal acadêmico, simplesmente registrar e tentar divulgar a minha publicação acadêmica. Entretanto, com o advento dessa pandemia que me obrigou a permanecer em casa, eu comecei a acompanhar na mídia acadêmica a evolução dessa pandemia. E quando fiz isso, eu confesso para vocês que eu me espantei diante de alguns comentários, de algumas declarações de professores universitários, nacionais e internacionais, mas especialmente desse pessoal vinculado à epidemiologia,
os infectologistas, os epidemiologistas, os doutores em saúde pública pela USP, pela quantidade de bobagem, de absurdos que eles falavam. Da mesma forma, a publicação acadêmica referentemente à pandemia do coronavírus, dados contrastantes em que mais de 70% dessa publicação acadêmica contraria o real evento. Ou seja, algo que ocorre referentemente à publicação acadêmica, porquanto a publicação acadêmica, como nós sabemos, 70% dela é oriunda de países emergentes, como a China, a Índia, Brasil, África do Sul, e departamentos acadêmicos de universidades dos países desenvolvidos, mas que não têm uma tradição na pesquisa acadêmica, de maneira que, do que é publicado, cerca de aproximadamente 50% do que é publicado contraria o real evento biológico. E relativamente à pandemia pelo coronavírus, isso se confirmou. De maneira que eu vislumbrei nessa polêmica relativamente à publicação acadêmica, essa polêmica relativamente a essas opiniões contrastantes que só serviram para confundir a cabeça das pessoas que não dispõem de um conhecimento na área médica. Eu vislumbrei nessa polêmica a oportunidade de publicar alguns vídeos, vídeos esses que eu publico obedecendo a um padrão relativamente acadêmico, mas não erudito o suficientemente para que as pessoas que não disponham de um conhecimento na área médica possam compreender esses vídeos. E mesmo porque essa pandemia, tudo indica, com o transcorrer do tempo, ela diminuirá, e ao diminuir o interesse das pessoas, daquelas pessoas que não possuem uma vinculação acadêmica, também diminuirá, e eu continuarei com esse canal acadêmico, com esse canal referentemente ao coronavírus, publicando os trabalhos que posteriormente surgirão. Então, é basicamente esse o contexto com que eu apresento esses vídeos, elaboro esses vídeos num padrão que procuro manter por assim dizer, o formato acadêmico, mas de uma maneira não tão erudita que propicie para quem não é da área acadêmica, ao analisar, ao ler esse trabalho, ao assistir esse vídeo, possa compreender. E o meu objetivo primordial é basicamente proporcionar de uma forma isenta, imparcial, a minha opinião relativamente ao que é publicado com relação ao coronavírus, de maneira que você que assiste os meus vídeos possa, essa minha opinião, esses trabalhos que eu apresento para vocês em vídeo, possa contribuir para você organizar o seu pensamento, o seu senso crítico, e a partir daí estabelecer uma opinião sobre aquilo que realmente chega ao seu conhecimento, independentemente da mídia em que chega, independentemente do periódico, da fonte em que essa informação é apresentada para vocês. Porquanto, como você sabe, na publicação acadêmica, eu já ressaltei, 50% aproximadamente contraria o real evento biológico. Ou seja, essa publicação acadêmica, ela é fraudulenta, ou tem como base resultados, conclusões, premissas equivocadas, fraude essa ou conclusões, premissas equivocadas que foram corroboradas pelos editores, pelo corpo editorial desses periódicos, que usualmente são constituídos por professor universitário. Então, é nesse contexto de possibilitar o seu senso crítico que eu elaborei esses vídeos e apresento para você.